Planejamento tributário de INSS de obra. O que é o planejamento tributário? Vale a pena fazer o planejamento tributário desde o início da construção para reduzir o imposto de INSS de obra? Se tu quer entender um pouquinho sobre como funciona o planejamento tributário e o que é, gruda aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal, o meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para você. Toda segunda-feira, às 19 horas, tem um vídeo novo aqui no canal, justamente com o objetivo de conscientizar os proprietários dos imóveis a terem seus imóveis devidamente regularizados, tanto na Prefeitura quanto na Receita Federal e no cartório de registro de imóveis, ou seja, serem legalmente proprietários dos seus imóveis, e também mostro para engenheiros civis e arquitetos uma nova oportunidade de atuação dentro das suas áreas de atuação. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo, se tu gosta da maneira como eu trago conteúdo aqui para vocês, eu já te peço, já te inscreve no canal, já curte o vídeo, já compartilha, já ativa o sininho, porque toda vez que a gente soltar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube te notifica. E cada vez que tu curte, que tu comenta, que tu compartilha, é uma maneira que tu mostra para o YouTube que o conteúdo do Celso é legal, que o conteúdo é bacana, que o conteúdo vale a pena ser compartilhado com mais gente, mais pessoas, e assim o YouTube entrega o conteúdo para mais e mais pessoas. Então, já curtiu? Já compartilhou? Deixa eu te dar mais um recadinho. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do nosso e-book, o Mapa da Regularização. O e-book mais completo que tu vai encontrar no mercado digital sobre regularização de imóveis. Nesse e-book eu te mostro os detalhes de projeto da prefeitura, quais são os cuidados que tu tem que ter para apresentar um projeto na prefeitura, te falo sobre o mercado de regularização, te falo sobre Receita Federal, sobre INSS de obra, te falo sobre a verbação no registro de imóveis e ainda te dou a oportunidade de adquirir vários bônus que vão encurtar o teu caminho de entrada no mundo da regularização. Então, se fizer sentido para ti, vai ali na descrição do vídeo, clica no link e dá uma conferida. Agora vamos ao conteúdo, vamos ao que interessa. Gente, o que é o planejamento tributário do imposto de INSS de obra? Bom, vamos partir da premissa que toda e qualquer obra precisa passar pela Receita Federal com a intenção de se emitir uma CND, que é uma certidão negativa de débitos, ou uma CPND, que é uma certidão positiva com efeito de negativa, que juridicamente tem o mesmo efeito da negativa. Toda e qualquer obra, após a aprovação na Prefeitura, passa pela Receita Federal para se conseguir essa CND e depois levar no registro de imóveis para a devida verbação, para o devido fazer a devida verbação na matrícula do registro de imóveis e assim deixar o imóvel devidamente legalizado. Falando no processo de regularização como um todo, a parte de Receita Federal, apesar de ser a parte mais rápida de ser feita no processo de regularização, é a parte, digamos, mais cara, mais onerosa para o cliente. Por quê? Porque se o cliente ele não tem os documentos comprobatórios da sua construção para comprovar que a obra é decadente, o imposto que ele vai pagar, o imposto que a Receita calcula no CERO, que a gente chama de aferição indireta, o imposto que é calculado pela própria Receita, é um imposto caro. Realmente são os valores, dependendo da área construída, dependendo da destinação, dependendo do estado. Tem uma série de fatores que influenciam no valor desse imposto. E o que é o planejamento tributário? O que é o mais indicado para quem vai iniciar uma construção nova, né? Para quem vai iniciar a sua construção? O mais indicado após a aprovação do projeto, com a devida emissão do alvará de construção, procurar um especialista que possa te auxiliar e fazer um planejamento tributário. O que é um planejamento tributário de INSS de obra? É tu recolher, durante os meses de execução da tua obra, o imposto de INSS. Que muitas vezes esse imposto ele não é calculado pelos construtores, ele não é calculado para quem constrói para vender. E às vezes muita gente deixa dinheiro na mesa por não fazer esse planejamento tributário.
Então, com o planejamento tributário, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as características da tua obra, a gente vai estudar o projeto, né, que tu tens ali aprovado, as características daquele projeto, a gente vai ver se é uma destinação unifamiliar, se é multifamiliar, se é comercial, salas e lojas, né? A gente vai identificar as características, vai identificar a metragem, a gente vai ver se vai ser utilizado concreto usinado ou não, a gente vai ver o valor do VAL, né, que é o valor atualizado unitário, que é o valor que a Receita Federal ela usa para cálculo do imposto. Então, a gente vai fazer o estudo do teu projeto e o que a gente vai fazer? A gente vai estimar, né? O cliente vai dizer, olha, a obra tem estimativa de duração de 1 ano, ou de 16 meses, de 8 meses, de 10 meses, enfim. A gente vai pegar o valor, a gente vai fazer um cálculo do que daria de imposto de INSS de obra lá no final, se tu não tivesse recolhido nenhum imposto durante a execução da obra, ou seja, o que tu pagarias de INSS de obra numa bolada só, ao término da obra, né? A gente vai fazer esse cálculo e com o planejamento tributário a gente vai dividir o valor da remuneração de mão de obra total, né, aplicando as porcentagens, aplicando o fator de ajuste, né, que é legalmente estabelecido pela Receita Federal, então não tem nenhum problema. A gente vai aplicar o fator de ajuste com as devidas porcentagens, com as devidas... a gente vai enquadrar a obra com as devidas, na devida legislação da Instrução Normativa 2021 e vai dividir pelo tempo de execução de obra e aí vai te dar um valor mensal a ser pago. Então vamos dizer que a tua obra inicia agora em julho e vai terminar lá em fevereiro, março do ano que vem. A partir de julho, a gente vai começar o recolhimento, tu vai pagar um pouquinho em julho, um pouquinho em agosto, um pouquinho em setembro, vai diluindo esse imposto. E aí, quando chega lá no final, a gente atinge a porcentagem que a Receita Federal estipula como mínima, e aí a gente consegue zerar o imposto. Ou seja, sai uma DARF zerada, sai uma certidão negativa de débitos. Ou seja, tu não precisa desembolsar todo o valor do imposto lá no final. Só que, quando a gente faz um planejamento tributário, o valor que tu ia pagar de imposto reduz em quase 50%, 60%. Tem casos que a gente pode reduzir em até 70% o valor do que tu iria pagar lá no final. Eu vou deixar aqui no final uma estimativa para vocês terem uma ideia. Numa obra de 150 metros quadrados, aqui no meu estado do Rio Grande do Sul, com características comuns, né? Uma obra de alvenaria, utilizando concreto usinado, sem grandes novidades, uma obra dentro do padrão que a gente chama, né? Com 8, 9 meses de duração ou 10 meses de duração, daria um INSS de obra lá no final, se não se aplicasse o fator de ajuste, em torno de 11 mil reais. É isso mesmo, 11 mil reais. Agora, se a gente fizer um planejamento tributário, contribuindo mês a mês, aplicando o fator de ajuste, né, seguindo a legislação, fazendo um negócio legal, bonitinho, sem esqueminha, não tem nada de esqueminha, negócio legal, a gente consegue reduzir esse valor de INSS de obra do imposto de 11 mil para em torno de 3 mil reais. É uma diferença ou não é uma diferença? Tu economizar 8 mil reais de imposto. Claro, vai economizar um pouquinho menos, porque em cima disso vai incidir o honorário do profissional que te atender. Então vejam que é uma diferença absurda em tu pagar o INSS lá no final do que tu fazer um planejamento tributário, tu fazer um planejamento mês a mês, que tu vai diluir esse imposto e vais pagar, vamos botar no mínimo 50% a menos de imposto. Olha o que tu pode estar economizando de dinheiro. Tudo de forma legal, de forma embasada na legislação, de forma embasada pela Receita Federal. Então, o planejamento tributário é isso. É tu determinar o tempo, né, tu fazer uma estimativa do que tu vai gastar de imposto, né, tu diluir a mão de obra dentro do período que tu está executando a obra e ir pagando mês a mês. E tu vai conseguir reduzir aí em torno de 40%, no mínimo 50% do valor desse imposto. E às vezes até mais. Então vejam que o trabalho de quem executa
um planejamento tributário de INSS de obras não é um trabalho, digamos, simples, que tem toda a análise da documentação, toda a análise do projeto, tem que saber lançar os dados lá no e-social, tem que cadastrar os trabalhadores, né? Ah, e um detalhe, tu podes executar isso sem ter mão de obra com carteira assinada. Tu não precisa ter um funcionário registrado na carteira. Muito pelo contrário, até aconselho que não seja registrado para tu poder facilitar a entrada de dados no e-social para tu aplicar o fator de ajuste para o teu cliente. Então veja que o trabalho do especialista vai desde a análise da documentação, análise do projeto, né, coletar os dados tanto do empregador, né, de quem está construindo, quanto da mão de obra que vai construir, que vai meter a mão na massa ali, né, fazer o lançamento, o cadastro do dono da obra, fazer o cadastro nacional de obra, né, abrir o CNO, cadastrar o trabalhador no e-social, fazer os lançamentos mês a mês, sabe? Fazer o lançamento de cada trabalhador, da remuneração que está sendo paga para cada trabalhador, acompanhar, literalmente acompanhar mês a mês a tua obra, a evolução da tua obra, o quanto tu vai estar reduzindo de imposto. Isso é um serviço, cara, que assim, ó, é top das galáxias, é um serviço top das galáxias. Fazer um planejamento tributário e tu saber que lá no final tu vai reduzir o imposto do teu cliente, tipo, sei lá, em mais de 50%, é um troço assim, ó, absurdamente gratificante de ser feito. Então, se tu tem interesse em fazer um planejamento tributário, né, e em detalhe, tu pode fazer um planejamento tributário de obras passadas, que tu consegue reduzir também o valor do INSS de obra, mas se for obras com muito tempo para trás, é claro, a gente não vai escapar de multas, né? Multas da MAED, que a gente chama, multas da própria Receita Federal, mas mesmo com as multas, o valor ele diminui consideravelmente. Então, procure, se tu vai iniciar uma construção, procure um especialista que possa te atender, fazer um planejamento tributário embasado legalmente, para que tu possa reduzir o valor do teu imposto e assim tu ter a tua certidão negativa de débitos lá no final da obra, tranquilo, sem problema nenhum, sem estresse nenhum. Eu vou deixar agora aqui no final uma comparação do valor com o INSS, sem aplicação do fator de ajuste, sem planejamento tributário, e o valor com planejamento tributário, para vocês terem uma noção da diferença de valores. É conforme eu falei no vídeo ali. Tá certo? Eu espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido e, se vocês precisarem do planejamento tributário, não hesite, entre em contato aqui que eu posso tentar te ajudar da maneira que eu sei, da maneira que eu trabalho. Fique à vontade, vai ser um prazer te ajudar. Tá certo? Um abraço, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, tamo junto, valeu!